Olá, queridos, dando sequência ao nosso estudo panorâmico do Novo Testamento, nada cansativo e bem explicadinho, estamos dando mais um passinho à frente. É a carta de Paulo aos Filipenses. Você tem aí algumas imagens, né? Algumas ruínas, belas ruínas históricas, romanas, né? Da cidade de Filipos. Vejam vocês aí que grandioso teatro. Não é? A igreja de Filipos, ela foi fundada por ocasião da segunda viagem de Paulo, né? A segunda viagem missionária. Estava ali na pontinha da Ásia, ali em Troade, quando Paulo recebeu uma visão de um varão macedônio dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. Portanto, Filipos se tornou a primeira igreja da Europa, né, a ser fundada pelo apóstolo Paulo, na região da Macedônia. Muito bem, vamos então dar sequência aqui, acompanhando. Em que local foi escrita essa carta? Foi na cidade de Roma, por ocasião do aprisionamento, o primeiro aprisionamento de Paulo, no ano 62 depois de Cristo. Lembre-se que Paulo escreveu 5 cartas na prisão. Vamos lembrar? A primeira carta aos Efésios, esta segunda carta aos Filipenses, depois a terceira carta aos Colossenses, depois a carta a Filemon e a segunda carta de Paulo a Timóteo. As palavras-chave deste livro maravilhoso é ganho e alegria. E quando ele diz ganho, ele diz que ele experimentou algumas perdas, mas que as perdas que ele provou não se podem comparar com o que ele ganhou. E ele se refere a esse ganho à pessoa de Cristo. Alegria é o que permeia essa carta. Essa é a carta que podemos dizer a carta da alegria, apesar de Paulo estar vivendo uma situação muito desconfortável. A alegria em Cristo é o tema desta carta, como falamos. Os versículos-chave, um deles é este, no capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E o segundo, no capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Filipos, na província romana da Macedônia, foi a primeira igreja da Europa fundada por Paulo durante a segunda viagem, conforme já havia dito. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso foi aquela visão em Troade que Paulo teve, e então ele acabou atravessando ali com um barco, né, porque tinha que atravessar, tinha ali um mar, e ele foi até a Filipos. Não havia sinagoga nessa cidade, o que mostra uma surpresa, porque as sinagogas estavam espalhadas, uma vez que os judeus foram dispersos de Jerusalém pela perseguição. Haviam muitas sinagogas espalhadas por todos os lugares. Nessa cidade de Filipos não havia. Tanto é que era um costume de Paulo, como já falamos ao estudar Atos, que ele, quando chegava em uma cidade, primeiramente ele procurava uma sinagoga para anunciar o evangelho. Os convertidos de Filipos, os principais aí, os personagens principais, é Lídia, aquela vendedora de púrpura, né? E o carcereiro, né, que teve a sua experiência de salvação, e também as famílias dessas duas pessoas, né? Com tudo o que nós já vimos ali em Atos, né?
o relato de como houve o processo de conversão dessas pessoas. Paulo e Silas foram presos miraculosamente, libertos, após cantarem louvores a Deus. Filipenses é uma das 5 epístolas escritas na prisão, como falamos, em Roma. Okay? Aí você tem um mapa mostrando a 4ª viagem de Paulo. Não foi uma viagem missionária. Na verdade, Paulo foi até Roma, passando ali pela ilha de Creta, passando por Malta, e há relatos interessantes dessa viagem, não é? Onde a providência de Deus foi manifestada, e ele chega até Roma para apresentar sua defesa diante de César. Então é quando ele permanece aprisionado numa casa, né, uma prisão domiciliar, não é, vigiada por um soldado, e ele podia receber pessoas ali. Então Paulo aproveitou para pregar o evangelho durante esse período da sua prisão. Essa carta ela é intensamente pessoal. Ela sempre usa, em toda ela, a primeira pessoa do singular, como de amigo para amigos, sabe? Sem usar o título apóstolo. Essa carta ela também mostra muita gratidão, porque a igreja de Filipos mostrou para com ele, Paulo, grande generosidade. Os filipenses cuidaram de Paulo, há muitos textos mostrando isso. Epafrodito, um companheiro de Paulo, esse homem ele arriscou sua própria vida para apoiar e estar com o apóstolo Paulo. O motivo da carta, então, é essa gratidão. E também para orientar um problema focal entre 2 irmãs, né? Evódia e Sintique, que elas não estavam vivendo em harmonia, elas estavam vivendo em discordância, né? Então, Paulo roga para que elas aprendam a conviver e aprendam a pensar de uma maneira harmônica, né? Um encorajamento a ficarem firmes e alegres no Senhor. Difícil de acreditar é que Paulo haja escrito uma carta em tom leve, amoroso e tão alegre, numa situação tão desfavorável. Ele estava simplesmente em cadeias. Não é? Se você vê lá o capítulo 1, nos versículos 12 a 18, é interessante como ele está tranquilo, apesar de estar prisioneiro. Ele diz assim no versículo 12: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Veja você que ele não está lamentando, não está reclamando, não está apresentando ali aquelas queixas, né, tendo pena de si mesmo. Não, ele está vendo aquilo tudo com bons olhos, apesar de sofrer, apesar de estar sofrendo um momento difícil da sua vida, mas ele vê tudo aquilo como algo providencial e divino, uma oportunidade, porque até os guardas estavam se convertendo e muitas pessoas ao Evangelho de Cristo, né? Ele diz assim: E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Isso no versículo 14. Portanto, é impressionante a lição que aprendemos aqui com Paulo, né? Numa situação de tanto constrangimento, de tanta incerteza, de medo até, ele está manifestando um descanso muito grande e até mesmo uma alegria indizível. Não é? A única parte teológica que nós podemos encontrar nessa carta é no capítulo 2. Aliás, é um poema sobre a humilhação e a exaltação de Cristo. Este trecho nós temos que ler, Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou
como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que texto maravilhoso, que texto precioso. Nós não podemos avaliar o que significou para Jesus, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, o Deus eterno, se vestir da natureza humana, se humilhar, se esvaziar a ponto de se tornar nada, ninguém, menos do que um servo, humilhou-se a tal ponto, esvaziou-se a tal ponto da sua glória por amor a nós. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, por amor a nós. É muito precioso isso. Ganho e alegria, então, é o tema recorrente dessa carta maravilhosa. A alegria do cristão está alicerçada em Cristo e não nas circunstâncias. Isso é o que nós aprendemos de primeira mão aqui com o apóstolo Paulo. É a grande lição. Não importa o que você esteja passando. Tudo passa. Tudo tem uma razão de ser. Tudo tem um propósito e um significado. Se você está no momento sentindo-se até abandonado, sem esperança, saiba que a circunstância passa e que, mais do que isso, ela tem um propósito, um significado. Jamais perca o seu descanso no Senhor. Jamais perca a sua alegria, porque a nossa alegria, isso é um teste, não deve estar embasada nas situações favoráveis. A nossa alegria vai muito mais além e ninguém pode roubar isso de nós. A nossa alegria está no Senhor Jesus. O sofrimento por causa de Cristo e do Evangelho não é um sacrifício, mas um privilégio que Deus nos concede, pois através dele o cristão se torna mais parecido com o seu Senhor. Preciosas lições da carta, portanto. Viver em unidade e humildade. No capítulo 2, versículos de 1 a 8, quando ele está ali exortando aquelas duas irmãs para que elas não percam a unidade, que elas superem as diferenças, que elas aprendam o perdão, não é? E vivam com essa disposição de receber o outro, independente de se pensar diferente. Perder tudo por amor a Cristo. Prosseguir com firmeza para o alvo, né? Uma das grandes declarações de Paulo. Né? Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Regozijar-se sempre no Senhor. Ele diz isso de uma maneira tão magnífica. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Livrar-se de toda a ansiedade. O capítulo 4, os versículos 6 e 7, é um dos textos que mais diretamente tratam de um sentimento universal, que é a preocupação, que é a ansiedade do ser humano. Aí ele exorta dizendo, olha, não andeis preocupados ou ansiosos com coisa alguma. E ele diz assim, perto está o Senhor. Isso quer dizer o seguinte, que o Senhor está bem próximo, está conosco, Ele está unido a nós. Basta nós buscarmos o Senhor. Né? O salmista diz, bem-aventurados aqueles que invocam o Senhor em espírito e em verdade. Porque os que invocam o Senhor dessa maneira, eles
perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Contentar-se em todas as situações é uma outra grande lição. Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele fala: eu tanto sei viver numa escassez, quando tudo está faltando, quando tudo está errado. Eu sei viver nessa situação, como também sei desfrutar e aproveitar os momentos de fartura e abundância. Não é? Superar todas as adversidades no poder de Cristo, na confiança de Cristo Jesus. A proposta para você estudar melhor este livro, aí está as seguintes divisões. A primeira parte, do capítulo 1, os versículos de 1 a 26, Cristo é a nossa vida. A segunda parte, os capítulos 1, versículo 27 ao capítulo 2, versículo 30, Cristo é o nosso padrão, Cristo é o nosso modelo, Cristo é o nosso referencial. Assim é que Paulo apresentava essa porção da palavra. A terceira parte, os capítulos 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 1, Cristo é o nosso alvo, o nosso supremo propósito, objetivo de vida. Quarta parte, o capítulo 4, versículos de 2 a 23, Cristo é a nossa suficiência. Por fim, então, chegamos a esta carta, ao estudo desta carta. É uma carta tão oportuna para momentos tão difíceis que estamos vivendo nesse nosso mundo. Não é? Um mundo de incertezas, um mundo de desilusão, um mundo de tanta insegurança. Não é? É um momento tão importante para nós desfrutarmos, mergulharmos mais na palavra de Deus, principalmente numa carta tão preciosa como essa, que diz que a nossa alegria vai muito além de uma circunstância desfavorável. A nossa alegria está no Senhor. Um grande abraço, Deus te abençoe. Até o nosso próximo estudo. Até lá!